Bom, então, foi sempre um sonho de família, né, ter também o seu vinho próprio, mas como já existia isso por tradição de vender as uvas para outras empresas, a gente fazia o vinho para o consumo do ano, isso, enfim, foi se levando, né, era apenas um sonho. Quando meu irmão, Juliano, meu irmão com quase minha idade, começou a faculdade de enologia, despertou isso na família e no meu pai, né. E aí foi o momento que a família toda abraçou, né, o projeto, essa ideia em conjunto, para que realmente a gente pudesse transformar esse sonho em realidade, né. E aí foi algo assim muito importante, eu acho assim, as primeiras reflexões, né, a origem ali das primeiras reflexões para as escolhas e as diretrizes do projeto, né. A primeira, então, eu diria assim, que é uma das mais importantes que guia todo o nosso trabalho até hoje, foi a escolha de se focar na elaboração de vinhos de primeira linha, ou seja, vinhos realmente de uma qualidade diferenciada. Eu lembro até hoje que meu pai falava, se é para produzir mais um vinho no mercado, nem vamos começar, né? Todo o investimento, enfim, é um grande projeto, mas se é para a gente fazer algo que a gente faça um produto que no futuro, né, eu lembro que ele falava, no futuro quando vocês olharem para trás, vocês terão orgulho daquilo que vocês terão feito, né. E um outro grande, eu diria, pilar, né, que sustenta como foco da empresa, foi algo que nasceu, né, e foi sendo construído ao longo desses anos e que a gente denominou de filosofia purista. O que significa isso? O desejo de expressar na prática, no vinho, no produto, uma experiência muito genuína, muito autêntica da pureza, da expressão de cada uma das uvas e do terroir de origem. Da origem do território onde essas uvas nascem, para que esse vinho ele tenha uma personalidade própria e ele possa propiciar aos consumidores uma nova experiência, uma experiência única. E aí o que consiste essa filosofia purista? É todo um pensar, né, que é desde a escolha e as práticas na viticultura até a elaboração do vinho, para que a gente tenha a mínima intervenção possível com o objetivo de ter a máxima expressão como resultado final no produto, no vinho. Então, dentro dessa filosofia, até eu ressalto que ela só é possível de ser aplicada se a gente tiver e partir de uma matéria-prima excepcional, de uma qualidade perfeita da uva. Por isso que a nossa logomarca, ela se inspira num cacho de uva estilizado, porque a essência de um grande vinho não existe mágica, é muito trabalho, né? E ela tem que partir de uma uva excelente, excepcional. Também representa o mapa do Brasil por essa missão, né? Que a gente, com o desejo de carregar e representar o melhor do Brasil através do vinho, né? Digamos que dentro do setor que a gente possa oferecer um produto que nós brasileiros possamos nos orgulhar do produto da própria terra, e não só aqui no Brasil, mas levar isso lá fora, né, perante a qualquer grande vinho mundial. Representa também os três pilares que definem o terroir, que definem a identidade de um vinho, que é o clima, o solo e o homem. É isso que dá identidade ao vinho. E também representa um coração, né? É vermelho pela paixão, que está no sangue não só, eu diria, da nossa família, mas essa região respira isso, né? Transpira. É algo que brota natural, porque tem a ver com as nossas raízes, com toda a história da região, né? Assim como a nossa família, muitas outras, a nossa origem é de imigração italiana, né? E a base econômica sempre girou em torno da uva e do vinho. Essa logomarca tem 10 anos também? Ou ela é recente? Mais de 10 anos? Não, ela foi construída... Bom, é que ela foi para o mercado em 2004, né? Mas ela foi construída entre 2002 e 2013. Os primeiros investimentos da Lídio Carrari começaram em 98 e foi toda uma revolução nos vinhedos, né? Na base, primeiramente. A primeira vinificação foi em 2002
E os primeiros vinhos só chegaram ao mercado em 2004. Por isso que ano passado eu digo, né, que completou 10 anos de mercado, ou seja, que a marca debutou, né? Você tem ideia de quanto foi investido nesses últimos 10 anos aqui na Avenida? Não tem esse número. Não, é muito. Muito no setor do vinho, é um setor que é um investimento muito pesado para um retorno de longo prazo, né? De médio e longo prazo. Eu até brinco, espero que não sejam só os meus filhos e netos que tenham usufruto de tudo isso que a gente está construindo, porque é realmente tudo é tudo muito devagar, né? Porque o vinhedo para começar a produzir é de 3 a 4 anos, depois os vinhos de qualidade, né? A gente tem um período muito grande de estágio em garrafa, de maturação, então não é nada instantâneo. Tem uma foto da família, que realmente a família toda se deu as mãos e abraçou esse projeto. Hoje a nossa vida, né, gira em torno do vinho. O meu pai é o Lídio Carvalho, a Isabel, minha mãe, ela que coordena o turismo e auxilia muito na administração da empresa. Meus 2 irmãos, o Juliano e o Giovanni, são 2 enólogos, mas eles são responsáveis pelo controle de qualidade e área comercial no mercado interno. A Mônica é a nossa enóloga principal desde o início do projeto. Eu gosto de fazer um parênteses e falar sobre ela, porque ela é uma profissional jovem, mulher, né, que no início do trabalho foi uma quebra de paradigma no Brasil, não era algo comum, e muito talentosa, né? Ela é daqui da região, mas já há diversos anos ela trabalha, presta consultoria, é uma brasileira prestando consultoria em vinícolas muito importantes na Itália, como o Grupo Ferrari, que hoje é referência em espumante no mundo, e Francasa, enfim, tem outros nomes famosos na Itália que ela trabalha junto na equipe em determinados projetos. Então, e a Mônica é natural aqui da região? Daqui da região. Então, parte do tempo ela fica lá, né, ela faz sempre 2 safras por ano, na Itália e no Brasil conosco, né, somente com a Lídio Carvalho. E eu cuido do marketing. É bom também que ela te traz os lançamentos de lá, né? Ela fica sabendo. É um intercâmbio muito rico, técnico, de tudo, de mercado. Cultural, né? Tem um pouquinho da equipe, né? Apesar de ser uma vinícola especialmente familiar, cada um cuida de uma área. Você tem quantos colaboradores atualmente na empresa? Mais de, se for somar com a agricultura, mais de 30. Tá, os diretos, né? Daí tem todos os indiretos. Né? Porque todos os vinhedos, né, são vinhedos próprios, com exceção do projeto que nasceu com a Copa do Mundo, que além das nossas uvas, também conta com uvas de colaboradores, além da Serra Gaúcha, de outras 2 regiões. Mas o portfólio tradicional da vinícola, né, com exceção dessa primeira linha, são exclusivamente uvas próprias. Então hoje a gente já tem mais de 40 hectares em produção entre Vale dos Vinhedos e Encruzilhada do Sul, que fica na chamada Serra do Sudeste, em torno de 230 quilômetros mais ao sul daqui. E onde a cada ano a gente tem um projeto de expansão também desses vinhedos. No supermercado, por exemplo, a Casa Santa Luzia, lá em São Paulo, o seu vinho varia de que preço? De quanto a quanto? Hoje, assim, a linha Faces, ela parte em torno de R$29, né? Excelente custo-benefício. Custo-benefício excelente. Isso. E a linha Agros, R$39, em torno de R$49. E aqui a gente já fala de 80, 120, tem vinho até de R$270. Então é nessa faixa. Qual foi a sua melhor safra nos últimos anos? Que ano? Felizmente tivemos várias boas safras, né? Desde o primeiro lançamento, em 2002, 2004, 2005, 2006, 2008. Agora é difícil de falar porque tem muitos vinhos que ainda nem foram lançados, né? Mas assim, o que acontece? A gente tem um padrão, um rigor muito forte na qualidade das uvas, né? Independente de safra, se é média, boa ou ruim. A Lídio Carvalho tem esse compromisso. Inclusive é esse um dos motivos que quando as pessoas nos perguntam qual é a produção de vocês, é até difícil de responder porque ela varia muito de ano para ano, porque o nosso compromisso é com a qualidade, não com a quantidade. Se tiver que faltar produto no mercado
de algum determinado rótulo por um período, vai faltar, né? Se não tiver a qualidade necessária, eu acho que um dos últimos, digamos até, resultados que foi muito sofrido, assim, porque é um vinho que é um sucesso no mercado. Se a gente tivesse 5 vezes a produção a gente vendia, é o nosso Dádivas Pinot Noir, por exemplo, e que já há 2 safras a gente tem uma meta de produção, mesmo com esse rigor de diminuir produtividade na viticultura para ter o melhor fruto, para ter a melhor qualidade, mas mesmo com esse rigor, a gente optou por manter e inclusive exceder, né, o padrão de qualidade a cada ano, porque é sempre a meta é uma superação, né, contínua. Abrir mão de 2/3 da produção em prol de manter essa qualidade, né? Então, às vezes, são decisões, falando em business, como empresário, muito difíceis. E onde que é utilizado esses 2/3 que não são? Aí parte da uva a gente vende, e muitas vezes não existe uma regra. Alguns anos a gente chega a vinificar, e essas uvas, elas vão para projetos, por exemplo, a gente tem projetos de vinhos com rótulos customizados, por exemplo, algum cliente, rede de restaurante, enfim, alguns clientes nos pedem rótulo próprio. Não é que o vinho ele não seja bom, porque se ele não tá bom, a uva nem entra na vinícola, tem um outro destino, a gente vem, enfim, tem outro destino. Mas, se não estiver naquele nível determinado para a nossa categoria de produtos, ela não vai para tem uma qualidade premium, assim, né? Tem qualidade, mas não é premium. Isso, então isso é muito levado com muito rigor na empresa, né? Eu acho que, às vezes as pessoas perguntam, qual é o segredo do sucesso? Eu acho que se manter firme, fiel aos ideais, o valor que já está na logomarca lá. Os propósitos da vinícola que nasceram desde o início, né? Porque é muito fácil no meio do caminho a gente se desvirtuar, às vezes até por uma força maior, né? O crescimento é tentador, né? É muito tentador, mas a gente tem que sempre... Até pela pressão de custos que você tem. Claro. Mas quando a gente perder a razão pela qual a gente existe, ou pela qual motiva, e que é o nosso diferencial, eu acho que acaba tudo, né? Então, isso eu acho que é um dos segredos. Esse. Não é fácil, não. Por isso que tem que acreditar muito. Acho que tudo na vida, né? A gente tem que ser fiel aos nossos propósitos. Se é para ser um vinho referência, que tem essa excelência, então a gente tem que, né? E acho que uma das, até falando sobre a tua área, né? Que é muito do futebol. Um dos nossos cases que as pessoas perguntam, mas como é que a Lídio Carraro, com tamanho, né, vinícola boutique, uma proposta vinícola mais familiar, abraçou o projeto, foi escolhida, chancelada pela FIFA para produzir o vinho oficial, vinho licenciado oficial da Copa do Mundo, né? 2014. Que foi um legado, uma oportunidade de ouro na história do vinho brasileiro para levantar essa bandeira. Eu acho que um dos segredos foi esse, né? Não é nada por acaso, é um histórico que a gente vai construindo, né? Que nos faz alcançar determinadas coisas. Então, o projeto Faces, ele nasceu muito com esse propósito de dar uma oportunidade aos tantos brasileiros que de repente não tinham muito hábito de consumir, de não conhecer o vinho do Brasil, mas do público internacional também, porque a história do vinho brasileiro está sendo construída nos últimos anos no mercado externo. E o Faces, ele se inspirou justamente no estilo de vida de ser dos brasileiros, que a gente acredita que tem muita conexão com o estilo dos nossos vinhos, né? Por isso o nome Faces do Brasil, Faces, a gente quis revelar a cara do Brasil, uma experiência de Brasil através do vinho, na taça. E Faces fala bastante dessa diversidade que a gente tem no Brasil, que a gente pode constatar na viticultura, né, que a gente tem uma vocação para elaborar muitas uvas e, enfim, uma diversidade de uvas com qualidade no país,
Mas também ela faz uma analogia à diversidade cultural, geográfica, a diversidade, essa riqueza que o Brasil tem enquanto país. E esse estilo alegre, descontraído de ser dos brasileiros. Por isso que a proposta dele é um vinho premium, mas um vinho mais elegante, mais fácil de ser consumido, tanto do sozinho quanto no dia a dia, tanto sozinho, apenas o vinho, quanto acompanhando uma gastronomia, mas um vinho que ele possa tecnicamente agradar conhecedores que estão procurando um vinho mais leve, mais refrescante, e também pessoas que de repente estão entrando no mundo do vinho. Ele é muito servido em eventos, né? Bastante em eventos. Hoje é um dos canais de maior sucesso, né? E é um vinho que deixou um legado muito positivo no exterior, né? 35% de toda a produção desse vinho foi para diversos países dos continentes, o continente europeu, asiático e da América do Norte, né? E cada um desses vinhos, ele tem uma história, uma homenagem, né? A gente quis também, nesse sentido, comunicar, deixar algo, de uma mensagem, né, para as pessoas. O branco, ele faz uma homenagem à vitivinicultura do Brasil. A Mônica escolheu as 3 uvas brancas mais representativas do país para compor um vinho. O Chardonnay é a uva preponderante, o Moscato e o Riesling itálico. Tá? Depois, o tinto, agora, na continuidade, pós-Copa, né? Porque esse já é um novo rótulo. O rótulo da FIFA eu tenho a coleção lá, né? O corte mudou um pouquinho. No tinto da edição limitada da Copa do Mundo, acho que foi um dos projetos mais audaciosos da história do vinho, porque a gente realmente queria fazer algo único, singular, e que tivesse uma conexão muito forte com esse momento histórico do país. A Mônica escolheu as 11 uvas. 11 uvas, ela como é que se diz? Quando tem um time, né, a gente escala os melhores jogadores para representar a nação, pelo menos deveria. Ela fez uma analogia, pelo menos né? Deveria, uma analogia. Isso. E nas uvas ela fez isso. E nenhum foi expulso durante o campeonato. Né? O União dos Vinhos foi expulso. Como vitoriosos, a gente brinca que essa taça a gente levantou, a taça do vinho brasileiro. O Brasil foi vitorioso, né? Você tem ideia aproximada de quantas garrafas foram consumidas durante o evento da FIFA? Só para os eventos da FIFA? Mais de 100 mil garrafas, mais de 100 mil garrafas. Entre Copa das Confederações e Copa do Mundo. Eu teria que apurar essa. Não, aproximadamente. Né? E aqui, então, tem uma analogia, inclusive, do papel de cada uva, assim como o papel de cada jogador no campo, né? A uva do ataque, a uva da defesa, do meio campo, o goleiro, no sentido assim do primeira impressão no aroma, em boca, o meio de boca e o retrogosto final, né? E essa brincadeira, esse projeto, que eu diria até mais lúdico, mas com muita consistência técnica, ele deu a oportunidade de falar um pouquinho mais da realidade da viticultura do Brasil, de passar um pouco da cultura, né, do nosso país para outros povos do mundo. E na coleção da Copa do Mundo também teve o Rosé, né, que foi um corte de Pinot Noir, Touriga Nacional, Pinot Noir, Merlot e Touriga Nacional. Então, um corte de produto. Mas, voltando aqui agora à continuidade do projeto, então, como os demais, a gente só está trabalhando com as três uvas, que já eram as uvas principais, mas mudou bastante os percentuais. Então, a uva preponderante é a Merlot, que é uma das uvas de maior vocação hoje do Brasil, a Cabernet Sauvignon e a uva Taná. Mas o Merlot é a preponderante. E faz uma alusão no rótulo atual a toda essa experiência Brasil, né? De norte a sul do país. O Cristo, a colonização italiana, enfim, aqui do país,
a Baiana, a praia, o Rio de Janeiro. E tem que fazer um vinho agora em homenagem a 450 anos do Rio de Janeiro, né? Tem uns cariocas aqui assistindo. Pois é, né? O Rio é uma cidade que a gente tem muito carinho porque nos abraçou desde o início do projeto, né? Aliás, a primeira conquista aconteceu no Rio. Em 2004, a gente foi o primeiro vinho brasileiro escolhido por um comitê que é novo, Comitê técnico. Comitê técnico, como o primeiro vinho brasileiro para representar esse segmento nos duty frees dos aeroportos internacionais. Eu acho que essa foi a grande conquista porque abriu as portas, né? Deu oportunidade para muita gente conhecer o nosso trabalho. Depois eu poderia citar alguns referenciais. A gente começou a exportar em 2005, tá? Já, porque é muito jovem, né? Nosso sonho sempre foi internacionalizar e exportar, né? Mas nunca imaginávamos que isso pudesse acontecer de uma forma tão acelerada. Em 2007, o Comitê Olímpico nos procurou, que eles fizeram também uma pesquisa de mercado, e na ocasião eles nos convidaram para elaborar o vinho oficial dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Por isso que eu digo que a gente tem muito carinho pelo Rio, porque muitas coisas importantes aconteceram por lá. E a experiência foi fantástica para ambos os lados, e isso deu a origem a um novo projeto que também nós fomos procurados para elaborar o espumante oficial dos 30 anos da Stock Car no Brasil. Então, toda a temporada de 2010, os espumantes do pódio e dos eventos oficiais eram os da Lídio Carraro. 2016 vocês estão dentro também? Ainda não. Não se sabe, né? Tem várias empresas que estão concorrendo, mas aí... Já com esse currículo, né? Pan-americano, Copa. Mas sabe que foi algo que muita gente, desde a Copa, começou a perguntar. E a gente não tinha nem estrutura, nem cabeça para avaliar essa possibilidade naquele momento, né? Porque foi um ciclo de muito investimento e que a gente precisava concluí-lo, né? Até para poder pesar os prós e contras e ver se valeria a pena abraçar mais um grande projeto. Eu queria que você citasse para os nossos ouvintes de 121 países qual é o site para conhecerem a linha Lídio Carraro, lidiocarraro.com.br mesmo? É www.lidiocarraro.com. .com, né? Isso. Tá ótimo. Parabéns pela apresentação.